Carlos Afonso Coelho. Passamos a palavra ao senhor Odair Conceição, vice-presidente da FENAVEST, representando o senhor Jefferson Fulano Nazário, presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Até 10 minutos, senhor Odair. Peço da mesma forma licença para que fale aqui de pé. E inicio minha fala com a saudação ao senhor presidente dessa mesa, deputado Onyx, o deputado autor desse requerimento que gerou a discussão que nos trouxe aqui ao dia de hoje. Saudar todos os deputados, senhoras deputados, senhoras deputadas, saudar os trabalhadores da segurança privada aqui presentes, que deslocaram aí de várias partes do Brasil. Saudar os empresários da segurança privada aqui também presentes, nessa discussão importante. As autoridades policiais desse país aqui presentes, muito bem representada. Os representantes classistas que fazem no dia a dia discussões como essas acontecerem no Brasil em busca de solução. Saudar os assessores, as senhoras e senhores que aqui se fazem presentes no dia de hoje. E antes de iniciar minha fala, eu queria... Deixa lá, no tamanho grande. Eu queria dizer que depois do que eu vi aqui, nessas considerações dos expositores que me antecederam, eu, como cidadão, continuo em choque. Continuo pasmo, porque eu vejo que um país de mais de 200 milhões de habitantes, com forças de segurança entre a área, as Forças Armadas, polícias, segurança privada, nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas fazendo segurança desse país, e a gente está perdendo uma guerra para, sei lá, 10 mil pessoas do crime organizado, aquele que a gente pode dizer que é organizado, 10 mil pessoas. Uma vergonha. Uma guerra perdida de uma forma assustadora. É o quadro que eu me encontro depois de ter ouvido tudo que aqui eu ouvi. De ouvir que um país não tem continua não tendo uma integração dessas polícias. Uma polícia que não consegue falar com a outra. Isso é literalmente aquilo que eu vou classificar de fim de mundo. E vamos continuar perdendo essa guerra desse formato. Se eu não consigo integrar as forças policiais desse país, o que é que eu vou fazer mais? Então eu começo a minha fala aqui com essa reflexão e na condição de cidadão. Vou fazer alguma exposição e fazer a discussão daquilo que o tema se propôs a discutir, que é o enfrentamento da atuação do crime organizado nos assaltos a carros fortes, caixas eletrônicos e transporte de valores, mediante a utilização de explosivos. E aí começa o nosso grande problema. Utilização de explosivos, que nós temos uma legislação que trata de explosivo, temos o Exército Brasileiro, que é responsável por controlar o explosivo, e a gente está falando do problema e que foi mostrado aqui muitas imagens chocantes, e a gente começa a discussão desse tema com esse problema muito sério. Somos a FENAVEST, que atua há 28 anos no Brasil, uma entidade sindical patronal de segundo grau, na segurança privada, com sindicatos nos 27 unidades da federação, 2.500 empresas, quase 600 mil empregados. Transporte de valores e escolta armada está diretamente ligado naquilo que a gente vai aqui discutir, no que pese a segurança privada atua com a segurança patrimonial, a segurança pessoal e os custos de formação de vigilantes. 300 carros fortes existiam em 2000 empresa de transporte de valores, mais de 80 mil trabalhadores nessa área, mais de quase 5 mil veículos já nessa área, isso já foi aqui explorado. Alguns dados aqui, um setor que é controlado pela Polícia Federal, o Ministério da Justiça, por delegação da Lei 7.102. Isso tudo foi aqui falado, danos foi mostrado aqui, dessa guerra perdida, em imagens chocantes que aqui estamos assistindo e vimos várias, destruição, locais onde o dinheiro está, que é isso que interessa, é onde o dinheiro está. E a guerra começa a ser perdida onde o dinheiro está com esses usos desses explosivos. Mais de 140 milhões, trazido dados aqui de mais de 600 milhões, armas de guerra sendo utilizadas no nosso país.
e um baixo poder de reação. Aqui discutimos sobre devo reagir? Quando a reação precisa acontecer, é porque toda a estrutura que estava antes dela foi detonada. Perdeu-se a educação, perdeu-se condição de vida das pessoas, perdeu-se a investigação, perdeu-se tudo para que uma reação seja capaz de enfrentar o problema que nós estamos vivendo. E aí eu vou ficar com as bases sendo destruídas e não poder reagir? Os danos causados, vamos falar aqui das legislações que trata, eu trouxe aqui algumas questões, mas o tempo é muito curto, mas tem legislação que trata sobre aquele explosivo que é objeto dessa discussão, e tem várias coisas para transporte, para armazenamento, para deslocamento, para guarda, para utilização, para controle, uma série de questões, e elas estão sendo utilizadas aqui no Brasil sobre todos esses aspectos. A legislação ela é bem ampla com relação aqui ao tema, e carros transportando toneladas de explosivos circulam pelo Brasil, com motoristas, muitas vezes, a maioria mal treinados, sem nenhum tipo de proteção. E a gente depois quer combater lá o cara que chegou lá na estrutura de um banco, destruiu uma empresa, matou gente. E eu não tomei conta lá do explosivo, lá na base disso, na hora que eu produzi os explosivos, na hora que eu entreguei o explosivo para quem comprou. E aí ela trata de uma série do comércio, de uma série de questões que é objeto daquilo, efetivamente, daquilo que nós estamos a efetivamente discutir. E eu tem um vídeo aqui que mostra, não vou mostrar mais isso, foi aqui demonstrado, vídeo que mostra a falência daquilo tudo que nós estamos falando aqui. Ataques que duram 3 horas, 1 hora, 1 hora e meia, não chega a força de segurança nenhuma, porque não temos, de novo, estamos falidos do ponto de vista daquilo tudo que estamos discutindo. Porque como é que um crime organizado se ataca durante 1 hora, 2 horas e não tem força de reação nenhuma? E aí o criminoso, quando ataca isso, destrói cidades, faz com que populações se desloquem durante quilômetros e quilômetros para poder tirar dinheiro para movimentar a sua cidade. Faz com que as cidades percam as instituições financeiras que fazem com que a economia de seus municípios funcione. Sem falar das mortes absurdas que nós estamos vivendo no dia a dia aqui. E para enfrentar isso, nós estamos trazendo aqui de novo algumas discussões. Como o tempo é muito curto, eu quero falar delas aqui, porque por que o crime de armas de guerra não é investigado pelas forças federais desse país, como o núcleo de inteligência da Força Federal desse país? Por quê? Por que não é? Porque nós estamos falando de armas de guerra, não estamos falando do badoga que o vigilante usa no dia a dia, porque é um 38 velho lá, literalmente velho, para enfrentar fuzil .50. Por que ele não é investigado como um crime federal? Por que e isso aqui, senhor deputado, por que nós estamos suportando esses ataques dessas armas de .50? Por que esse crime não é um crime hediondo? Que não haja progressão de pena? Sujeito que é incentivado agora cada um quer ter seu fuzil. Essa Rede Globo aqui que está mostrando esse absurdo com Bibi, Sabiá e Rubinho, mostrando como é que se cuida de um fuzil, como é que faz tráfico de drogas, como é que mata policial. Mostrando, ensinando isso à sociedade brasileira. E por que esse crime não é hediondo? É interesse de quem isso aqui? Esta casa produz as leis, junto com o Senado Federal, é aqui que saem as leis. Por que deixa esse cara sair com 8 meses, 10 meses, 3 anos de pena? Depois de ele dá um tiro de fuzil num homem, ele arranca a cabeça. Arranca um membro do sujeito. E por que não enfrentar isso com uma canetada, literalmente? Porque quando quer, as leis saem daqui
da forma como ela sai para funcionar. E por que isso não faz? Vamos esperar mais o quê? O cara estava ensinando lá na novela que cada bandido, cada traficante daquele tem que viver com seu fuzil, dormir com ele, acordar com ele, botar para que não se junte mais fuzil, porque quando tem uma operação pega 20, 30 fuzis. E há um incentivo para isto. Nós falamos aqui de poder de reação, senhores parlamentares, e a gente aqui vem reivindicar isso, porque a gente sai com carros fortes transportando o dinheiro que movimenta este país, porque no dia que o transporte de valor parar, isso aqui, o país para, porque nada funciona sem dinheiro. E aqui nós temos, o cara sai com uma pistola, um revólver 38, uma espingarda calibre 12, que não tem poder de reação. Eu não posso utilizar um fuzil num transporte intermunicipal, num transporte interestadual. E a gente pede que isso seja modificado na nossa legislação, porque eu tenho poder de reação. Poder só respeita poder. Poder não respeita a frouxidão, covardia. Deu tiro de fuzil, tome tiro de fuzil. Agora eu estou dentro de um carro forte, eu estou dentro de uma base de transporte de valores, respondendo fuzil, como foi mostrado ali, com um badog. Literalmente é um badog que nós usamos. E por que eu não posso fazer isso? O poder só vai respeitar o poder. Senão a gente vai continuar aqui chorando e vendo essas imagens, estamos vendo aqui, que esses jornais trazem aqui, essa tristeza. Porque a gente não consegue fazer isso aqui, não consegue. Os caixas ATM, pela mesma forma, são da forma como eles são atacados, e que do mesmo jeito a atratividade do dinheiro, porque tudo é atrás do dinheiro. E é o dinheiro que financia a droga, não é a droga que financia o dinheiro, não. É o dinheiro que financia a droga, a prostituição, o crime do armamento que entra nesse país, é tudo com dinheiro. 600 milhões que foi aqui mostrado, que foi retirado das empresas, das bases, para matar gente, para matar trabalhador, para matar cidadão de bem. E com medidas, que eu diria assim, senhor deputado, simples, que às vezes eu vejo, eu fico assustado, como é que a gente não consegue ver isso? Por que não se faz um planejamento estratégico para acabar com as armas desse país de guerra? Um planejamento estratégico. Porque vai fazer, junto às forças, aqui foi falado do Senasp, que é uma área de inteligência das forças públicas de segurança. Por que não monta um planejamento estratégico para acabar com as armas de guerra desse país? Só foco nisso e mais nada. Vamos acabar com as armas de guerra do país com um planejamento estratégico, com as forças de segurança, todas usando. A escolta do transporte de cargas explosivas, ele sai, seu deputado Onyx, ele sai com cargas explosivas, com toneladas, transportando nas cidades desse país, sem nada, um motorista, sem nenhum treinamento, sem nenhuma proteção, escrito, estou transportando explosivo. Por que não se monta uma operação de inteligência com planejamento estratégico para que não se roube mais explosivos? Interessa a quem roubar explosivo, que está matando gente, destruindo cidades. Interessa a quem? Uma escolta. O cara transporta medicamento ali de uma cidade para outra, bota uma escolta armada. Aí transporta explosivo, que vai destruir cidades, bancos e matar gente. E ele sai sozinho. Então, soluções, a gente já falou disso aqui em outras oportunidades aqui nessa casa. Pelo menos é a terceira vez que venho falar desse tema aqui. E vejo, por que não chama o exército aqui? Enquadra, chama o exército está sendo incompetente de controlar os explosivos que ele é obrigado a controlar por lei. E aqui, como dito, se ele não pode controlar, dê a outro para controlar. Mas não fica fazendo de conta. Então, as nossas sugestões são essas aqui que estão aqui apresentadas. Eu espero que a gente possa sair daqui, com o efeito dessa discussão que está aqui, senhor deputado, que a gente possa sair daqui efetivamente com soluções, porque as soluções, alguém falou aqui que a segurança é simples de fazer, e é. Agora nós estamos sendo incompetentes para fazer coisas simples. Vamos acabar com o fuzil, vamos acabar com
os explosivos. Duas coisas. O efeito que isso vai dar na vida da sociedade brasileira. Duas coisas. Planejamento estratégico. Empresa, quando quer resolver seus problemas, monta um planejamento estratégico. E vai lá fazer isso. Vamos acabar com o fuzil. 2 milhões de agentes das forças policiais e privadas nesse país. Perdendo a guerra para 10 mil pessoas. Obrigado. Agradecemos a participação do Odair Conceição.